muito alegre. Muito alegre. Sara que o diga. Você vê quando ele falou que eu era branco, esse branco é ela, eu tinha uma cor de fígado fermentado, aquela cor que não existe, de bufujão. Mas assim, o milagre acontece todo dia nas nossas vidas, não é? Você aqui pode fazer, por exemplo, aquilo que o médico pede às vezes a gente para fazer no consultório, inspirar e expirar, sabe assim? Vamos lá, todos nós, vamos lá? Inspira, expira. A graça de Deus se renovou nessa manhã. Eu sei o que é respirar sentindo dor. Ter dificuldade para respirar. Entende agora? Isso que parece tão óbvio e ordinário é graça de Deus. Aquilo que às vezes parece sem graça são as coisas que estão mais cheias da graça, as coisas mais óbvias. A gente muito agradece pelo alimento, né? Mas quem já agradeceu pela fome aqui? E ontem realmente ficou falando em termos de alimento. Ontem, mais uma vez, o irmão Aldenísio e a irmã Jússi nos surpreendendo. Esse irmão sempre muito carnal, que gosta muito de carne. Gente, há muito tempo eu queria experimentar uma comida mexicana. Costela de porco no molho barbecue. Eita! Hashtag fica a dica. Sara estava dormindo, sonhando com isso. E Sara realmente é bênção de Deus. Olha, para quem não sabe, Sara é uma bênção. Sara é 90% lá. Eu falo às vezes lá, Sara, quem tem que ganhar o salário é você, porque é coisa que ela faz. Com a simplicidade dela, de oração, ora mais do que eu, lê a Bíblia mais do que eu, tem mais paciência e tolerância mais do que eu. E para combinar, fique de pé mais uma vez. Veio toda combinando. Se ontem a roupa combinava com a toalha, hoje é com as flores. Perceba muito bem. Ela realmente leva tudo a sério, irmão Denísio. E eu agradeço os elogios do pastor Valdete, né? Ele fala a verdade mesmo, você viu? Não, onde que ninguém dava nada. Aqui é a verdade mesmo. Não é brincadeira, não. Mas às vezes aquilo que parece sem graça, estão cheio da graça. Deus tem misericórdia e Ele usa como quer. Você já viu isso? Lá em Romanos, aquele texto de 9 a 11, Deus tem misericórdia de quem quer. É por isso, meus queridos, que nós estamos aqui. E eu agradeço muito essa hospitalidade, que à medida que eu venho aqui, tem aumentado, crescido ainda mais, não somente da parte dos irmãos Jússi e Nizão, mas também dos irmãos aqui. Eu tenho me sentido em casa cada vez que eu venho aqui, meus queridos irmãos. Tenho tanto me sentido em casa, meus queridos, que às vezes eu vou começar até a ficar muito informal com o pessoal, como os irmãos já sabem que eu sou. E hoje a gente vai continuar falando sobre um assunto importante para a igreja, porque aniversários, datas significativas, de vez em quando a gente é convidado para um culto de gratidão, e a pessoa faz o aniversário ali, a gente sempre vai falar, turma lá vai para o Salmo 112, como poderei retribuir, aquele Salmo 90, ensina-nos a contar os dias, mas esses momentos importantes da nossa vida que marcam um ciclo, eles precisam ser objeto de uma reflexão muito séria e cuidadosa. Porque é a partir disso que deve ser cotidianamente, porque a Bíblia fala sobre examinar-se a si mesmo, não somente para a ceia, mas examinar a si mesmo é que Paulo chamou de renovar o seu sentimento da alma. Conversão se pratica todo dia. Lá o Tales de Mileto dizia que o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Porque todo dia nós estamos mudando. Todos os dias as coisas estão sendo transformadas, inclusive no nosso rosto. Você olha para o espelho, a gente às vezes não percebe porque olha todo dia, mas se você ficar aí um ano, e alguém que te viu um ano atrás, ele vai falar, você mudou. Nós nunca somos os mesmos, inclusive nosso próprio corpo. O nosso rosto de um lado é de uma forma, do outro lado é outra. A vida cristã, se não for feita com metanoia, que é a palavra grega para conversão, ela não tem sentido. Vai chegar um ponto
que nós começamos a nos acostumar com o rito, acostumar com a liturgia, acostumar com o hino. Nunca mais eu tinha ouvido aquele hino, né? Que o crente sorri, não é isso? Aquilo ali é de EBD de criança, não é não? Cai aqui, cai acolá, não é isso? Levanta acolá, enfim. A gente tem que entender que a vida é feita de fé em fé, de glória em glória, todo dia. E quando estiver aqui na terra, meu irmão, saiba de uma coisa: você vai pecar, tá bom? Só no dia que estivermos diante de Cristo, a gente de fato vai ter um corpo como o dele, e aí o pecado já não vai fazer mais parte da nossa ou do nosso cotidiano. Eu vou falar hoje sobre uma carta, uma epístola muito importante, que eu aconselho aos irmãos que sempre estejam lendo, não é? É uma epístola de João, aquela que fica lá perto do Apocalipse. João é aquele irmão do Tiago, o filho do Zebedeu, aquele que era um dos discípulos, né, um dos mais novos, que mais tarde ficou conhecido como discípulo do amor, e nós vamos ver na carta como é que ele trata. Aquela carta chamada de epístola geral, não tem uma igreja específica. Mas João, quando era mais novo, irmão Nizão, ele era chamado de Boanerges. Diz que o sujeito era filho do trovão. Certa vez, Jesus entrou em Samaria e os samaritanos ficaram meio que constrangidos e pediram a Jesus, né, que não precisasse se hospedar ali, com medo de algum conflito. João falou: Senhor, manda descer fogo do céu. Você quer que a gente ore? Aquela espécie de fé xiita, né? Manda descer fogo do céu, faz churrasco samaritano. Jesus disse: não é por aí não, rapaz. Não é por aí, eu não vim para estragar a vida de ninguém, eu não vim matar, eu não vim destruir. Eu vim para salvar. João é aquele discípulo, meus queridos, que ele é chamado discípulo do amor, mas ele tem uma linguagem nas suas cartas, por exemplo, tanto nos evangelhos, como também na sua carta lá, ele que foi pastor da igreja de Éfeso, ele tem uma linguagem que os teólogos chamam de uma linguagem contundente e antitética, porque ele não tem meio termo, ele não filosofa tanto. Ele parece, inclusive, com Tiago. Tiago é conhecido como Provérbios, o livro de Provérbios do Novo Testamento. E João segue nessa linha. Ele vai falar, ou é luz ou é trevas. Ou é do Deus ou do diabo. Ou nasce da carne ou nasce do espírito. Com João é a maior filosofia da vida. Sabe qual é a maior filosofia da vida? Ou é ou não é. Repita comigo. Ou é ou não é. E é dessa forma que ele fala com muito amor, ele chama os irmãos de filhinhos. Ele fala, por exemplo, de quem é das trevas, quem é da luz, depois fala, olha, esse aqui vai para o inferno, esse aqui é de Deus, é filhinho. E ele vai escrever no capítulo 2, que eu quero que os irmãos abram agora, do versículo 3 ao 11, que é a nossa reflexão dessa manhã. O pastor disse que deixou um hino a menos para sobrar mais tempo para a gente compartilhar, não é? Então está aí, 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Nós vamos ler e vamos meditar sobre o seguinte tema: como saber se somos de Deus? Como é que a gente identifica que um crente é falso ou verdadeiro? João está colocando aqui um parâmetro, viu? Então o negócio aqui vai arrochar o nó. Tá? 1 João capítulo 2, do versículo 3 a 11. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se feito verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro
nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos repetir, logo no início aí, do versículo 3, onde ele diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isso. Vamos repetir só isso, vamos lá? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, Senhor. Eis aqui a tua palavra, inspirada, registro humano, Senhor, daquilo que é a tua mente e teu coração revelado. A tua palavra, ela não mente, a tua palavra é perfeita, mais penetrante que toda espada de dois gumes, que vai nas regiões mais profundas do nosso ser e discerne pensamentos e intenções do nosso coração. Te pedimos que nesta manhã, Senhor, tu continues pelo sopro do teu Santo Espírito a nos iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações, quebrar, Senhor, nossas resistências, nossos mecanismos de defesa, que tantas vezes nos tornam impermeáveis, até mesmo, Senhor, insensíveis à tua voz. Ó Deus, tu sabes que o teu servo é limitado, a tua palavra em si é explicativa. Que tu fales e confunda a tua palavra com a nossa, de forma que ela em nós produza o efeito pelo qual foi escrita, que é exatamente o de renovação de propósitos, de mudança e transformação de vida, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Pronto, eu disse sobre João, falei como é mais ou menos uma síntese, bem síntese. Ele escreveu isso aqui, essa carta dele, exatamente é uma epístola geral para reforçar duas coisas. Primeiro, como João estava escrevendo para um público não judeu, ele está falando então para os chamados gentios, cuja influência era influência grega. Ele então escreve para refutar uma grande heresia da época, que estava tentando transformar a igreja numa espécie de compêndio filosófico. Nós vamos ver isso lá em Corinto, com Paulo e tantas outras vezes. Não é? E é chamado de gnosticismo, que, por exemplo, olhava o homem numa perspectiva dualista. E eu não vou entrar em detalhes filosóficos, mas no gnosticismo havia essa dualidade entre a psique e a soma, ou seja, entre o que eles chamavam de alma e o corpo. Para os gregos, a linha filosófica é: o corpo é ruim. O corpo que eu digo, a soma, o corpo físico. Eles achavam como estorvo, que impedia o crescimento do espírito, da alma. Então eles vão dizer assim, Jesus não veio, por exemplo, em corpo, porque o corpo é ruim. Jesus veio em espírito, aquele corpo dele era uma emanação. Então João está refutando isso daí. A esses falsos mestres que falavam de um suposto conhecimento, que é uma palavra que ele vai usar o tempo inteiro aqui. Aí ele também reforça, uma vez que eles achavam que o corpo era um estorvo e que a alma era mais importante, tentando aí influenciar, sobre as correntes, por exemplo, do neoplatonismo, também uma corrente da filosofia através do Epicuro, os epicureus, que tinham uma linha mais hedonista. Enfim, resumo da ópera ele então estava falando, se realmente Jesus não veio em carne, lembra que ele escreveu João para dizer assim, é o verbo que se fez carne, aqui ele vai falar novamente sobre isso, sabe uma coisa, então ele não pode salvar, e eu quero que vocês saibam que vocês são salvos. Ele está falando a mesma coisa no Evangelho de João, olha, eu quero que vocês saibam que vocês são salvos, se vocês têm Jesus, vocês têm a vida, é isso que ele escreve lá no capítulo 5, do versículo 11 ao 13, não é que o testemunho de Deus é este, ele nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Isto eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Resumo, síntese. Então agora, no capítulo 2, depois que ele discorre sobre vários assuntos, ele vai entrar aqui do versículo 3 ao versículo 11, sobre algo muito interessante. Veja só que nós lemos aí no início do versículo 3,
que ele diz, sabemos que o temos conhecido. Essa palavra conhecido é uma expressão grega, gnoskos. Nós vamos ver que João se utiliza muito desse verbo conhecer. Gnoskos é a mesma expressão que é usada em João capítulo 17, versículo 3, quando lá Jesus conceitua a vida eterna. Ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam, olha só, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus a quem enviaste. Então, lá Jesus fala bem claro, e na linguagem de João, que a vida eterna é um conhecimento, não cognitivo. É para além disso. A palavra gnos fala de conhecimento íntimo e relacional. Ou seja, nós sabemos que o temos conhecido, ou seja, nós sabemos que somos dele, que nos relacionamos com ele, que temos uma relação espiritual com Deus, entendeu? E aí ele vai discorrer o texto e falar quem realmente é de Deus. E aqui eu vou falar pelo menos, tinha mais um, Nizão, mas hoje eu vou sair da regra, vou falar de 4 pontos, que ele vai dizer assim, olha, como nós podemos identificar um verdadeiro cristão. Entendeu, meus queridos irmãos? Vamos fazer um teste, pode ser? Já que não teve EBD, nós vamos fazer um teste, porque nós estamos em tempos de fake news, não é isso? Nós estamos em tempo de pirataria, não é isso, gente? Fala a verdade. Desde quando existe mundo, sempre tem aquele que é verdadeiro e tem um falso, não é isso? Não é dessa forma? E você sabe quem é o mestre da sabotagem de tudo que é falso? Se chama Satanás. Não é isso mesmo? Satanás, ele tem uma indústria de fake news através de um falso evangelho. Ele tem uma indústria de formação de teólogos corruptos, que ele chama de falsos profetas, falsos pastores, não é isso? E ele também é falso. A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz, não é isso? Então ele também, diz a Bíblia, Jesus contou a parábola do joio e do trigo, que o inimigo, quem é o inimigo? Mais uma vez Satanás, semeou joio. Mas é muito importante lembrar que na parábola do joio e do trigo, quando quiseram arrancar o joio, o mestre disse, não façam isso. Ninguém está aqui para julgar, não é isso? Ninguém está aqui para dizer. A gente sabe que um falso crente, quando eu falo um falso crente, eu não sei se isso aí tem da época do pastor. O pastor Valdete já deve ter ouvido, já falar crente Denorex. Já viu isso? Tinha uma propaganda de um shampoo, se eu não me engano, que dizia, parece, mas não é. Tá? É uma situação muito delicada. Eu mesmo não estou aqui para julgar ninguém, até porque, meus queridos, não nos foi dado nem o poder, nem a autoridade de julgar a vida espiritual de ninguém, se vai para o céu, se não vai. Até porque eu estou julgando e Jesus me ensinou o seguinte, olha, cuidado você, quando olhar para o argueiro do olho do teu irmão e ver se no teu olho não tem uma trave. De repente eu estou achando que aquele não é crente e o outro está achando do mesmo jeito. Não, aquele que está me julgando não é menos crente do que eu que está me julgando. Entende agora? Paulo recomenda, quem está de pé, veja que não caia. Mas isso não nos isenta, meus queridos irmãos, de fazer, inclusive, uma avaliação. Porque um falso crente dá problema na igreja. Sim ou não? Um falso crente, meus queridos, escandaliza o evangelho. O falso crente é pedra de tropeço. Ele é um desserviço para o evangelho que salva, que cura, que transforma o ser humano. Porque as pessoas olham para a vida dele, quem nunca ouviu alguém dizer assim, não é? Ser crente igual fulano de tal? Quem já ouviu aí? Levanta a mão. A gente até usa uma ilustração para disfarçar isso aí, mas é ruim mesmo. E tem que admitir. É bem provável que na época do pastor Valdete, que era grande pregador, logo naquele período, década de 70, 80, falava-se de lei de crente. Tinha um legalismo naquilo ali. Mas dá até saudade daquilo. Porque não havia, por exemplo, quando falava que fulano desviou gente, era terrível, né? Hoje é muito normal, inclusive o IBGE identificou um grande número chamado de desigrejados. Não é isso? Desigrejados. É um problema sério para a igreja? É. Até o Papa Bento XVI disse assim, melhor não crer em Deus do que ser um falso crente. Tu imagina
que até os católicos estão reclamando disso. Então, imagine para nós e aqui cá entre nós, você conhece uma pessoa que fala assim, esse aí não tem jeito de crente. Eu conheço uns 2. Isso na minha congregação. Gente, eu conheço, falo assim, não tem jeito, tem 8 anos, eu estou esperando uma resposta. Entende agora? E parece que não dá. Mas aí, daqui a pouco, eu lembro de mim. Eu falo, quem me olhasse nunca ia dizer que esse aí era crente. Quiçá pastor. Por isso que eu recomendo que ninguém saia daqui ficando julgando fulano ou beltrano. Para não fazer igual aquela irmã. Lembra daquela irmã? Que toda vez que o pastor pregava, ela saía e dizia assim, pastor, que mensagem maravilhosa, foi a cara do irmão Beltrano. Lembra disso que eu contei essa aqui? Aí novamente o pastor pregava, aí ela dizia, pastor, que era a primeira a elogiar, pastor, que mensagem inspirada, veio do coração de Deus para o coração do Senhor, foi a cara do irmão Beltrano. O pastor ficava constrangido, e um certo dia, coincidiu que marcou-se um culto, veio uma pandemia, o povo não veio, a irmã veio, ela não sabia, estava ela sozinha, e o pastor estava lá na igreja, a programação tinha sido suspensa, quando ela chegou e não viu ninguém, ela falou, cadê o pessoal? Eu falei, pastor, não, minha irmã, suspendeu. Ah, então vamos embora. Aí o pastor falou, é hoje que eu pego ela. Não, irmã, não precisa ir embora, não. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Pode ficar aí. E aquele dia o pastor estava inspirado, pastor Valdete. Aí ele começou a falar de crente fofoqueiro, crente que vem para a igreja para criticar tudo, crente que vem para a igreja, mas não muda de vida, aquela coisa toda, gente que, sabe, crente que era fofoqueiro do tipo que vai na praia, volta com a língua bronzeada, aquela coisa toda. Rapaz, a irmã ficou toda sem jeito, constrangida no canto do banco. Como diria alguém que eu conheço, ficou encuidinha. Eu não sei como é que aparece essa palavra, mas é engraçado. Encuidinha lá no canto dela. E depois que o pastor pregou mais tempo do que o normal, ela levantou e foi saindo pela porta. O pastor rapidamente foi para a porta para cumprimentá-la. Quando ela pegou na mão do pastor, o pastor perguntou, minha irmã, o que a senhora achou da mensagem? Aí ela olhou para o pastor sem jeito e falou, pastor, que mensagem poderosa de despertamento. Que palavra Deus colocou no coração do pastor. Pena que quem deveria vir não veio hoje. Boa noite. Boa noite. Estavam circulando notas falsas no comércio e havia um banco e os funcionários ficaram muito preocupados. Como é que nós vamos identificar essas notas falsas? E foi aquela preocupação, porque eles não sabiam como eram as notas falsas. Foram ao gerente do banco e o gerente foi lá e acalmou os funcionários dizendo assim, olha, não se preocupem em conhecer as notas falsas. Vocês já conhecem a nota verdadeira. Olhem para a nota verdadeira. Aquilo que não for nota verdadeira é nota falsa. Primeira característica de um crente de fato convertido no Senhor está aí no versículo 3. Aí na parte B, ele diz assim no versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Qual é a primeira característica de um crente de verdade, verdadeiro, crente genuíno? Qual é aqui, meus queridos? Isso, guardar os mandamentos, obediência. Então, como nós podemos identificar um crente verdadeiro? Se ele é um crente obediente. Amém? Começou por aí. Não precisa, por exemplo, um arsenal teológico. Ler tantos livros, está claro aqui. João tem uma linguagem extremamente contundente. Essa é a verdade, ele está dizendo aqui. Se nós estamos guardando mandamentos, estamos obedecendo, nós somos de fato crentes. Sabemos que nós temos conhecido, assim, relacionado com ele. Aquele que diz que é dele e não está guardando mandamento é mentiroso.
Acabou. A palavra obediência, ela vem do latim. É duas expressões. A palavra é obedire, que significa ob, mais audire, que significa escutar com atenção, escutar com seriedade. O que é obediência? É quando escutamos com atenção, ou seja, quando obedecemos. E é curioso que aquele que é a palavra desobediência, no latim significa absurdos. Sabia disso? Ab, não escuta. Surdos, não escuta. Então, a palavra obediência é escutar com atenção. A palavra desobedecer significa absurdo, porque aquele que escuta e não a obedece está cometendo um absurdo. Para nós termos uma ideia, a Bíblia fala, por exemplo, de um homem muito obediente, chamado Noé. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Agora se coloque no lugar de Noé. A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe mandou fazer. Pode mudar as traduções, mas na tradução da linguagem de hoje, Noé fez tudo. Não é que ele fez uma parte, não. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe mandou fazer. Imagine aqui que ele escuta uma voz no meio do deserto. Um único oceano estava a quilômetros dali. E essa voz dá para ele toda uma medida de como ele deveria proceder para construir uma arca ou um grande navio, um mega transatlântico, que deveria estar ali, que ele nunca viu uma arca na vida dele, e que deveria estar ali porque aquele lugar ia ser destruído por um dilúvio. Detalhe, até então nunca havia caído chuva na terra. A terra era regada pelo orvalho e por lençóis freáticos. Se lembram disso, né? Então acontece que a Bíblia diz que Deus fez isso. E Noé, primeiro, obedeceu sem fazer objeção. Sabe aquele negócio? Não, é assim. Você conhece gente que é desse jeito? Tem gente que briga até se vai pintar a igreja cor-de-rosa, lilás, qual é? Ele obedeceu, meus queridos, exatamente como Deus disse. Ele não questionou nada. Ele obedeceu de maneira absoluta. Ele não fez uma parte e disse, agora já fiz a minha parte. Aqui vai ser dito que ele obedeceu incondicionalmente. Sabe o que é obedecer de maneira incondicional? É você ouvir crítica, é você ouvir uma série de críticas, de desdém. O povo deveria estar dizendo assim, esse sujeito é doido. Lembra disso que o povo falava? Esse é doido, rapaz. Esse cara tá pinel. Ó, lá está dizendo que está construindo uma arca, porque ouviu uma voz num lugar que a gente não sabe nem o que é chuva. Tu imagina a família estava orando lá e falando assim, Senhor, é verdade, porque dá para duvidar. Você está ouvindo agora? Dá para duvidar. Imagine, irmão Aldenísio, você ouviu uma voz, você em pleno deserto, e alguém fala, constrói uma arca, Justo. Nizão, vai devagar, olha o que você está falando, pode ser esquizofrenia, vai lá. E depois você fala, a voz está falando, você vai fazer nessas medidas assim, assim, e outra coisa. Diga, Senhor, depois você vai ser arminiano. Ia ser difícil. Entendeu agora como é o negócio? Meus queridos, Hayden W. Tozer, reformado, ele diz assim, a salvação sem obediência é desconhecido nas Sagradas Escrituras. Vou repetir. A salvação sem obediência é desconhecido nas Sagradas Escrituras. Como nós podemos identificar um crente verdadeiro e também um falso por aí? É se ele obedece ou não. Se ele é um cumpridor, se ele guarda os mandamentos. Se isso está dentro dele, não ficou na cabeça, foi para o coração. Nós precisamos obedecer, meus queridos, e muitas vezes obedecemos de maneira parcial. É uma obediência subserviente e conveniente. A gente obedece aquilo que a gente gosta de fazer, não é isso? A gente não obedece o que Deus manda obedecer. A gente faz o que a gente quer. A gente muitas vezes se comporta igual adolescente, criança birrento.
Você conhece aquelas crianças birrentas que estão falando e ficam com a boca torta? Já viu isso? Tem um monte de crente que é assim. Está falando, não faço não. Obediência não é para ser questionada. Quando Deus dá uma ordem, é preciso obedecer e pronto. Amém? Lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, o próprio Senhor fala o seguinte para aquele povo e para os sacerdotes: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito para comigo? E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Tem gente que dá mais valor ao trabalho do que a Deus. Precisamos, irmãos, obedecer mesmo sem compreender. Eu vou citar agora um Rick Warren. Naquele livro, Igreja com Propósito, ele tem uma frase muito boa. Ele diz assim: a compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões teológicas. A obediência libera a compreensão. Deus mandou fazer? Faça. Você não está entendendo? Não tem problema. Deus pensa diferente de todos nós. Faça e você vai entender depois e pronto. Amém? Amém, meus queridos irmãos? Agora, como é que nós obedecemos? Voltando agora para a teologia de João. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que a obediência a Deus é resultado, é consequência de quem o conhece e o ama. Lá ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos repetir comigo? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ainda no capítulo 14, no versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Quanto mais obedecemos, mais começamos a compreender as coisas de Deus, porque a única maneira de conhecer a Deus é quando Deus se revela a nós. Isso só pode acontecer pela obediência em nome de Jesus. Segunda característica agora, eu ia contar uma anedota, pastor, ganhar tempo. Está aí no versículo 5. Eu sei que vocês são bons de Bíblia. O versículo 5 ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Vamos repetir o início aí, vamos lá? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Qual é a segunda característica de um crente genuinamente convertido, com base no que lemos? Ele faz o quê? Tá aí, gente, aquele que guarda a sua palavra, ele faz o quê? Ele ama porque guarda a palavra de Deus. Ele obedece. Um crente de verdade, ele lê, medita e pratica a Bíblia. Eu só conheço a Bíblia como palavra de Deus, amém? Correu aí um boato que precisava ser atualizado a Bíblia, você viu isso? Quem se lembra disso? Precisamos atualizar a Bíblia. Não teve esse negócio aí? Uns tempos atrás? Um dia eu li uma frasezinha muito interessante, falando sobre atualização de Bíblia. Ele diz assim, um autor que eu não conheço qual é, ele diz assim: lendo a Bíblia, hoje encontrei muitos erros, todos eles em mim. Está vendo? O que precisa ser atualizado aqui? É a Bíblia ou o coração? Olha só o que John Trapp, um puritano, dizão. Ele diz assim: onde a Bíblia não tem voz, não podemos ter ouvidos.
Quando você conhece alguém que tenta relativizar a Bíblia, claro que a Bíblia é um livro que passou por milênios, é revelação da Sagrada Escritura, não contém a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, houve variações, houve traduções, não foi escrita no português, foi escrito no hebraico. No Novo Testamento nós temos o grego koiné, tem ainda aramaico, tem aí latim. Agora nós sabemos que, sendo ela estudada de maneira coerente, sem querer relativizar, a Bíblia é perfeita, é o livro mais lido, infelizmente o menos praticado. Tu acha, meu querido irmão, principalmente os jovens, que acham que entrando numa universidade vão então descobrir algo novo? Desde quando existe gente tentam desmascarar a Bíblia? Desde quando existiu o iluminismo, tentaram relativizar a palavra de Deus, mas não podem, porque a palavra de Deus é eterna. Vai passar gerações, vai vir corrente de pensamentos, houve então modernidade, aí veio pós-modernidade, hoje fala de supermodernidade, não importa, o tempo vai passar, a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, quando eu vejo gente tentando relativizar, eu conheci um que queria relativizar dízimo, avarento. É fácil, né? Tem um que quer ficar piscando para o mundo, aí começa a citar versículo, sabe o que é? A Bíblia é palavra de Deus, mas para aqueles que se perdem, a Bíblia é a pior heresia, porque ele só pega aquela parte dele que lhe interessa. Agostinho falou algo muito interessante para essa turma da atualização da Bíblia. Ele diz: se acredita ou rejeita o que bem entende no Evangelho, não é nele que você acredita, mas em si mesmo. Então, quem vive querendo atualizar a Bíblia, na verdade, ele não quer atualizar o coração e quer que a Bíblia diga o que ele quer ouvir. Essa que é a verdade. Eu poderia, meus queridos, citar muito aqui de versículos bíblicos, inclusive até disponibilizei um editorial. Eu tenho lá outros materiais que depois vou disponibilizar. A reconstrução da cidade de Jerusalém não passou somente pelos muros de Neemias, passou durante um dia inteiro com a leitura da lei, e o povo estava lá todo prestando atenção com temor, reverência e alegria. Ele não quer ficar 10 minutos a mais ouvindo a palavra de Deus. Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, está cometendo um auto-engano. É isso que ele diz no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso equivale a enganar a vós mesmos. E chega a dizer que é um auto-engano tão grande que é como alguém que vai no espelho, fica olhando, daqui a pouco sai e esquece como era. É mentir para si mesmo. Howard Hendricks, ele tem aí as 7 lições do aprendizado, muito bom para dar um treinamento em EBD. Algo muito curioso, muito interessante. Ele diz assim: se afirmo que estou comprometido com a verdade revelada na palavra de Deus, isso deve refletir em meus sistemas de valores, nas coisas que valorizo, naquilo que emprego o meu tempo e dinheiro, naquilo que me entusiasma. Meu irmão, a verdade é que quando a Bíblia, como disse o salmista 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que ele disse em outras palavras aqui? Essa é uma boa teologia. A palavra escondi, eu fui olhar o texto original, é a ideia de entesourei. Sabe o que é entesourar na cultura judaica? Quando se tinha um grande tesouro, levava-se por quarto, e normalmente nos quartos havia ali um grande baú. Por isso que Jesus vai falar: entra no teu quarto, porque na oração vamos sempre ser enriquecidos. Então se guardava o tesouro ali. O salmista vai dizer a mesma coisa: olha, eu encontrei tua palavra como que encontra o grande tesouro da vida, e eu guardei num lugar que deve ser guardado no coração, porque dessa forma eu não te ofendo, ou seja, eu não peco contra ti, Senhor. A Bíblia tem que passar por esses processos. Passa pela mente, e ela tem que exatamente fazer diferença no coração, no ser, na atitude, naquilo que vira prioridade para mim ou não. E antes de ler a Bíblia, ore, para Deus desencapuzar os nossos olhos. E diz assim: Senhor, fala comigo, fenômeno rema. Quando falares comigo, sacode meu coração.
Não adianta se levantar contra o pastor, contra o pregador, contra o professor da escola bíblica. Se ele está dizendo, e o que ele diz é a verdade, está na palavra, e a gente rejeita, não está rejeitando quem ensina, está rejeitando o próprio Deus e a sua palavra. Compreendeu, meus queridos? A Bíblia, meus queridos, ela não somente é para trazer informação, é para gerar transformação. Talvez o nosso maior pecado, pastor Valdete, seja o da incredulidade. Jesus falou que a ansiedade é uma espécie de incredulidade. O nosso maior pecado é que a gente está acostumado a ouvir, até gosta, até comenta, até concorda, mas a gente não pratica. Estamos cometendo auto-engano, estamos brincando com Deus. Ah, mas eu conheço teologia, pode conhecer teologia. Aiden W. Tozer, mais uma vez eu vou citar uma frase dele. Ele diz, o diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, mas continua sendo diabo. Inclusive, Satanás usou a Bíblia contra o próprio Deus. Tentou Eva e Adão usando a palavra contra o próprio Deus. Ele é perito em distorcer, em dar placebo, em fazer pirataria. Tenhamos muita atenção, porque nenhum crente vai crescer na fé sem conhecimento da palavra de Deus. Amém? Oséias 4:6. O meu povo tem sido destruído por quê? Falta o quê, meus queridos? Conhecimento de quem? Da palavra. Não é da revistinha da escola bíblica, não? Não é do teólogo, não? É da palavra. Da palavra de Deus. Olha só, ele não diz que é o diabo que destrói o crente. Ele não diz que é provação. Ele não diz que é tentação, nem a pandemia. Ele diz que o que destrói o crente é falta de conhecimento de Deus. A grande diferença do Salmo 1 é essa. Que quem tem prazer na lei do Senhor, ele diz que a diferença do ímpio para o justo está na palavra de Deus. Nós já conhecemos aqui, eu nem vou citar mais. Ele diz, olha, o ímpio é palha que o vento dispersa. Vai para lá, vai para cá e não sabe. Mas o justo não. É árvore, é engazeiro para nós baianos. Sabe aqueles engazeiros? Sabe aquelas assadiam certa vez, ela fez uma propaganda, ela conseguiu pegar um recorte, se eu não me engano, de alguma floresta, e aí formava um S. Não estou ganhando aqui nenhum merchan para fazer propaganda da Sadia. Mas as árvores que formavam essa eram uma espécie de degradê. Uma vez que elas estavam à beira dos rios, elas eram mais verdes que as demais. Dava para ressaltar. Então o salmista vai dizer exatamente isso. Que aquele que guarda a palavra do Senhor, que medita, que rumina, aquele que faz de fato a palavra de Deus virar verdade na vida dele, ele é árvore. E a vida dele vai transcorrer normalmente. Ele é árvore plantada aos ribeiros. Vai dar o fruto na estação própria. A vida dele não é um atropelo, não é lá em cima, não é lá embaixo. Ele vai realmente prosperar. Ele vai ter a vida que Deus planejou para ele ter. Amém? Quando Jesus proferiu o sermão da montanha, conhecido como sermão do monte, ele falou algo muito interessante. Ele conclui em Mateus 7, a partir do 21, com algo interessante ali, onde ele vai comparar as duas casas. Lembram disso? Ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta ouvir, não basta ser simpatizante, não basta ser admirador. Aliás, Jesus nunca quis convidar admiradores nem simpatizantes. Jesus sempre convidou aqueles que fossem até ele, dispostos a renunciar a si mesmo por amor a ele. Então ele diz, aquele que ouve minha palavra e não pratica, ele é alguém que construiu a casa dele na areia, sem alicerce, e que soprou vento, caiu chuva, veio tempestade e desmoronou, e grande foi a ruína dele. Agora, fale a verdade, se a gente tivesse os critérios para a nossa vida, conforme a palavra de Deus, a gente estava dando problema. Tem casamento que tem problema por causa disso. Ah, mas era tão bonitinho, um cara terrível, um ímpio. Vai casar. Gente, crente que conhece a Bíblia de verdade, gente, e continua avarento. E eu não sou contra você, sabe investir, crescer financeiramente, materialmente, para a glória de Deus. Porque tem gente que ganha dinheiro e está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo a paz, está ganhando mais dinheiro e perdendo amizades.
ganha mais dinheiro, mas não consegue dormir de noite. Está ganhando dinheiro e virando bicho. Sabe como é? Mas gente de fato que conhece a palavra de Deus sabe que quem está dando dinheiro para ele é Deus. Ah, eu trabalhei muito, tá? Quem trabalha de virando à noite aí na madrugada e não está rico é porque é preguiçoso. Ah, eu sou inteligente. Quem dá inteligência para nós é Deus. Foi a primeira coisa que em Deuteronômio 8 foi dito para a segunda geração. Nunca diga no teu coração que foi a força, foi o teu braço, foi a tua força que conseguiu essas riquezas. Antes te lembrarás, aparece a palavra te lembrarás, antes te lembrarás que foi o Senhor teu Deus que te deu. Se está na palavra de Deus, meu irmão, cumpre. Ah, mas eu não entendi. Obedeça. Ah, nós estamos aqui para obedecer a palavra e não questionar a palavra. Nenhum crente, nenhum de nós vai crescer sem a palavra. A palavra nos afasta do pecado, a palavra nos dá discernimento espiritual, a palavra de Deus nos dá vitória sobre a tentação. Foi o recurso da palavra que o próprio Senhor Jesus usou, está escrito. A palavra de Deus, segundo Tiago, nos gerou, diz que nós fomos gerados pela palavra do Senhor. Agora, abra sua Bíblia rápida aí em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Eu sei de cor, mas abra sua Bíblia rápido aí, para a gente ir para a terceira característica. Essa aqui é a que demora mais mesmo. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, que encontrou diz amém. Quem que não encontrou misericórdia, me ajude aqui. Ele diz assim: e que desde a infância, rápida exegese, e que desde a infância, ou seja, Timóteo recebeu desde a infância. Então pegue seus filhos, meus irmãos, está novo, deixa chorar na igreja, vem com o olho cheio de remela, lá para a igreja mesmo. Pelo menos vai ter muito melhor chance, não somente de estar na igreja, mas aprender também na casa, que o primeiro lugar é lá na casa, com exemplo. Vem para a igreja. Timóteo sabia desde a infância. Aí Freud descobriu que é de 1 a 3 anos, outro falava que é de 7. Forma lá. É desde a infância. Desde a infância o quê? Sabe as sagradas letras. Ele usa uma expressão muito boa, sagradas letras. Igual o pastor Valdete, a palavra de Deus, não é? Sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, a sagrada letra nos faz discernir a salvação, relacionamento com Deus. Aí ele diz mais, toda escritura é o quê? Inspirada. Esse inspirada aqui é soprada. A palavra inspirar aqui é aquela mesma. Ó. É o sopro de Deus. Você sente Deus aí. Quando você lê com a alma, você vê Deus soprando. É o Espírito de Deus gerando vida em nós. Ele diz, toda escritura é inspirada por Deus e o que mais? Proveitosa. A palavra, algumas traduções, é útil. No original é a palavra ofélimos. Significa que a Bíblia é a ferramenta certa. Ele diz, olha, há uma ferramenta para a alma e para o homem. Sabe qual é? Não é o médico, não é nenhum tipo de ciência humana, é a Escritura. Ou seja, a palavra é inspirada por Deus que criou o homem, que criou a alma humana, e ela é útil. Ela é a ferramenta certa. E ele diz que é a ferramenta certa, primeiro, para o ensino. Ensino aqui, embora tenha vários sentidos, a palavra ensino aqui, ela fala de informação, de dascalia. Ensino aqui é informação. Então a Bíblia serve para informar? Amém? Para dar inteligência na fé. Amém? Mas não para por aí. Olha só, é útil para o ensino, depois é para que mais? Repreensão, para correção e para educação na justiça. Essas três palavras aqui já não falam mais somente de ensino, do cognitivo, do intelectivo. Aqui está falando de transformação, repreensão, correção, educação, que é paidia. A ideia aqui é de formar o caráter. No original é formar o caráter, é alinhar em adição, é tirar do falso caminho, a ideia aqui é um termo militar de você colocar na fila. Está o crente meio fora do lugar, bota na fila. Entende agora? Diz aqui sobre transformação. É chegar no irmão com todo amor e falar assim, meu irmão, olha o que a Bíblia está falando. E outra, ganhou a confiança dele, ele não tem resistência, você vai falar, olha, não é dessa forma, minha querida. Isso aqui você está desvalorizando você. Olha, esse negócio de pseudo-feminismo, tudo idiotice, um monte de modernete. Tá? Vai dar trabalho para vocês que querem casar, viu?
mulher insubmissa. Está vendo esses meninão, velho, que não sabe de nada? Tem que precisar conhecer a Bíblia. Está ouvindo? Está tudo na Bíblia. Aqui é formado o caráter do crente. Aqui é transformação. Agora, por que Deus nos informa, nos transforma? Aí ele diz no final, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Crente é para praticar, meu irmão, a Bíblia. Perfeitamente habilitado, a palavra no original é maturidade. Para que ele seja teleios, varão perfeito, seja homem ou mulher. É para olhar para o crente e ver Jesus, amém? A palavra de Deus gera informação, gera transformação e gera formação. Ele informa, transforma e forma. Você olha para um crente formado, é a palavra de Deus que fez esse processo em nome de Jesus. Agora vamos ver a terceira característica de um crente que de fato é verdadeiro, versículo 6. Vamos ler juntos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Opa! Não prometeu nada aqui. Aquele que está falando que é de Jesus tem que parecer com Jesus. Ele está falando isso. Entende? Esse aspecto aqui, o primeiro aspecto de estar nele, se relacionar com ele, é aspecto espiritual. Aqui ele está falando de um aspecto que tem relação com a ética, com comportamento. Está ouvindo? Como é o comportamento do crente verdadeiro? Ele se parece com Jesus. Amém, meu irmão? Fazer igual o cara, foca aqui. Eu vou ler um texto de Pedro, um texto que eu gosto muito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro, agora, depois de velho, ensinando a igreja, ele fala algo muito interessante. Ele diz, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Ele deixa bem claro que tudo que Jesus fez remonta João 13, quando Cristo diz, eu vos dei o exemplo. Só que Pedro teve aqui, no texto original, Pedro pescador, uma palavra grega muito boa. Professores, principalmente quem é da pedagogia, Pedro usou uma palavra que é tirada da sala de aula. A ideia aqui de o exemplo é a palavra hipogramos. Hipo abaixo, gramos vem da palavra, a palavra gramática vem daí. A ideia no original é quando uma criança está aprendendo a escrever decalcando a letra do professor. Como é que sabemos que um crente é genuinamente nascido de novo, que ele é um crente, mesmo que não seja perfeito, ele é verdadeiro, é genuíno, bem intencionado, há progresso na vida dele, porque ele está tentando imitar, decalcar aos passos do Senhor Jesus. Lembra do livro, Nizão? Nos passos de Jesus, eu esqueci agora, meu Deus do céu. Pronto, era coisa certa, 20 anos atrás esse livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Aqui é decalcar, Jesus está dando um passo aqui, esse óculos é meio complicado, ele bateu nesse, você pisa lá. Entende agora? Jesus fez isso, você faz também. É porque a gente tivesse um lugar alto aqui, a gente ia fazer isso aí. Eu queria ver o irmão Belmiro para lá e para cá, aquela coisa. Enfim. Amém, irmão Belmiro? Vai fazer. Jesus ia entrar nesse quarto e fazer essa coisa escondida, sim ou não? Jesus ia tratar a tua mulher desse jeito, criatura, sim ou não? E você ia tratar, Jesus ia tratar, depois que ele recomendou para ser submissa, ia tratar o marido seu desse jeito, sim ou não? Ele ia ficar fofocando a vida dos outros, do lado, e todo mundo dizer, aquele crente é um crente fofoqueiro,
Aquele crente é um caloteiro. Jesus ia pegar e contrair dívida para ficar, então, com o nome escandalizado, sim ou não? É isso que ele está falando. Para a gente não ficar na teologia que simplória. Quem é que pode dizer o que Paulo disse? Que Paulo teve coragem de falar a arrogância de Paulo. Não, meu irmão. É para falar aquilo que Paulo disse mesmo. É que a gente chegou num nível tão baixo de espiritualidade que a gente acha que é um ridículo. Mas Paulo fala assim, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? Ali é pedagogia. Ele está dizendo assim, olha, vocês querem saber como é Jesus? Olhe para mim. Teologia da Imago Dei. Precisamos refletir Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós. Conta-se que na pós-guerra, pobreza enorme na Europa, uma menininha cega, para ajudar o orçamento da casa, vendia num tabuleiro maçãs, numa estação de trem. E na estação de trem, naquele fluxo de pessoas, atropelaram ela, as maçãs caíram, ela cega, com a maior dificuldade de pegar. Então um homem olhou para aquilo e se compadeceu dela, ajudou a pegar uma ou outra maçã que ainda poderia ser reaproveitada, ajudou a menina e foi lá, tirou o dinheiro e pagou o dinheiro todo das maçãs. E a menininha cega, sem entender aquilo, perguntou para eles, moço, o Senhor é Jesus? E ele respondeu, não, eu sou um filho dele. As pessoas que se aproximam de você, qual a impressão que elas têm? Qual a impressão, meu irmão, que elas têm? A Bíblia diz que nós despojamos do velho homem, corrompido pelo pecado e as concupiscências enganosas, e nos revestimos de um novo homem feito à imagem de Deus para a justiça e santidade. A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz, sal da terra, luz do mundo, que as pessoas têm que ver o que a gente faz de tão belo, que elas ficam inspiradas, ao ponto de dizer, olha, que Deus seja louvado através da vida. Como é o nome seu, meu irmão? Ezequias Neto? Acho que ninguém vai falar Zequias, né? Ô Neto, olha como é que Neto é. Está lá Neto no trabalho dele. Todo mundo está ganhando pouco, mas Neto está trabalhando. Não vai dizer assim, puxa saco. Ele está trabalhando para Jesus. Quem disse que ele está trabalhando para homem, rapaz? Ele sabe quem é o patrão dele, é Jesus. Ele respeita o homem do ponto de vista do princípio de submissão de Jesus. E Jesus está fazendo Neto ser diferente dos outros demais. Uma hora os que criticam vão falar aqui, quando estiverem na sarjeta, vão descobrir a diferença de Neto para aqueles que eram diferentes. O sujeito contratou um funcionário malandrão, não gostava do crente, patrão incrédulo daquele ímpio, não gosta de crente. Contratou um sujeito esperto, que era igual ele. Tinha que pesar 1 quilo, o cara colocava 900 gramas. É verdade. Botava ali as coisas que remarcava. Eu conheço um lugar que é assim, me dá medo de comprar as coisas na promoção. Remarcava a data de validade. Ele gostava. Achava que aquele dinheirinho ali era melhor. Esse é o funcionário. E aquele crente chato falava. Aí um dia, ele despediu o crente. Veio a recessão, despediu o crente, o negócio está ficando difícil e tudo. Eu falei, vou deixar o funcionário, porque eu entendo que é dos bons. Ele entende como é que tem que ser o negócio, que o comércio é assim. E deixou o crente lá, ou o ímpio. O cara roubou ele, rapaz, faliu todinho. Ele descobriu que o cara estava roubando ele. Sabe o que ele fez? Despediu e foi chamar o crente, sabia que era honesto. Entende agora, meus queridos? Conta-se que um antropólogo, isso aí naquele livro, Uma Igreja com Propósito, né? Livro tem que ler tudo. Nas ilhas dos mares do sul, Estados Unidos, um antropólogo ateu vê um caldeirão e do lado um homem, um ex-canibal, lendo a Bíblia. E aí, para desdenhar e para humilhar aquele canibal, pergunta, o que você está lendo aí, a Bíblia? Aí ele responde, eu sabia que esse livro é um livro que já foi desmascarado, isso aí só tem fábulas. Isso aí é um livro passado, esse livro é um livro obsoleto. Toda a sociedade civilizada já sabe que isso aí é uma farsa. E aí aquele ex-canibal olha para ele do lado do caldeirão e diz assim, Senhor, esse livro é de verdade. Esse livro mudou a minha vida.
porque se não fosse esse livro, o senhor estaria dentro desse caldeirão. Deu para entender, meu irmão? E não adianta ser igual aquele crente, se eu não fosse crente, eu quebrava ele no pau. Tá? Igual o irmão lá, olha, eu sou crente, mas meu facão é incrédulo. A Bíblia diz assim em Filipenses 4:5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Amém. Viu a responsabilidade do crente? Ele é a pitada de Deus. Ele é a cópia do Senhor Jesus. Ele exala Cristo aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vai. Até os que não gostam dele é obrigado a calar a boca pelo testemunho que ele dá. O mundo está cheio de gospel, de crentes. O mundo não quer saber de crentes, o mundo quer saber de exemplo de Cristo. Amém? Agora eu estou concluindo, tá? Quarto ponto. Vamos então ler rapidamente aí o versículo 7 a 11, vou ver se você identifica qual é a quarta característica. Cabia mais um aqui, mas eu não vou, né? Versículo do 7 ao 11, João usa a palavra amados. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora olha aí, esse versículo 9 e o versículo 10, está aqui o segredinho. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama, versículo 10, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço algum. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qual é a quarta característica de um crente genuinamente verdadeiro, meu irmão? Que ele ama quem? Aqui no contexto, ama o próximo. Como é que você sabe que um crente, ele é filho de Deus? Se ele ama o seu próximo. Esse aspecto aqui diz respeito agora não somente ao comportamento, mas também à dimensão relacional, interpessoal. Como é que dá para saber, isso é teologia, não precisa eu entrar em tantos detalhes, que um cara é crente, quando ele de fato mostra Deus através das atitudes que ele tem com as outras pessoas. Amém? João é chamado discípulo do amor. Aquela musiquinha das crianças, versículo 8, capítulo 4, é Deus é amor. João conceitua Deus como é amor. Quer saber como é Deus? Conheça Ele através de um relacionamento de amor. Não é a sua denominação, não é a liturgia. Se você ama, você está em Deus, você conhece a Deus. Ele diz que Deus é luz, ou seja, o que Ele faz não precisa ser escondido. O que Ele faz, Ele é um livro aberto, exatamente desse jeito. Ele chega a dizer aqui, olha, vocês ouviram do antigo mandamento, agora eu quero trazer uma palavra nova. No original, essa palavra novo traz a ideia daquilo que foi ampliado. Tá? É um novo modelo. Vem do antigo, mas foi ampliado, como Jesus deixou bem claro. Olha, se você acha que adultério, segundo a tradição oral dos fariseus, é praticar o ato, saiba de uma coisa, você olhou e desejou, adulterou. Aqui ele está falando exatamente isso. Quer saber o que é antigo e novo mandamento? Lembra uma vez que Jesus foi interrogado com fariseus e um doutor da lei, o teólogo gramático da Torá? E ele falou assim, qual é o principal mandamento? Aí Jesus falou o quê? Ampliou ali. Principal mandamento da lei é o quê? É amar a Deus, acima de tudo. E amar, e o segundo, o próximo. Não há dois mandamentos. Ele fala assim, existe um desdobramento, e o segundo semelhante a este, porque é desdobramento. Quem ama a Deus acima de tudo, vai amar o próximo como quem? Marque isso aí. Ama o próximo como o quê? Guarde bem isso. Aqui está o segredo aqui
da exegese, da hermenêutica. A lei dizia para amar o próximo como se fosse a nós mesmos. Você se colocar no lugar do outro. Compreendeu? Isso é fácil, gente? É fácil? Não é fácil, meu irmão? Olha, você tem cada crente bom de amar aí que você tem que ver como é que é. Crente que você faz tudo para ele e depois fala mal de você. Tem cada um, moço. Alguém disse assim, viver com os crentes no céu é a glória. Viver com crentes na terra é outra história. Eu vi uma história do pastor que ele falou assim, ó, tinha uma irmã que ela pegava no meu pé demais. E eu decidi que pastor é assim, tem que amar. Né, pastor? Tem que amar, gente. Diz que o pastor vai ficando velho e ele fica com as costas, o couro mais grosso e o coração mais mole. É desse jeito, pastor Valdete. Costuma apanhar, né? E aí ele falou, essa irmã era complicada. Minha irmã, quer dizer, sabe aquele povo azedo? Povo que dá azinho, sorrisal. Sabe aquele povo terrível? Gente do céu! Aquele povo que vive uma TPM existencial, psicológica, emocional, você encosta perto dela, você dá medo. Se ela passa perto de você, você tem que parar de respirar de medo. Tomara que ela não me veja. Aí um dia ele falou, oh, irmã, a partir de hoje eu decidi que eu não vou mais discutir com a irmã. Eu vou precisar da ajuda sobrenatural. Precisar de ajuda. Porque assim, meu irmão, a gente não tem, a gente já tem um filtro para olhar para defeito. A gente é assim. Amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Você está passando fome, você tem lá um cuscuz e só tem aquele cuscuz. Você tem que dividir no meio que está com fome, irmão. Entende agora? Aquela costela com barbecue, aí você está comendo aquela gostosura, aí você lembra, o vizinho está lá. Não tem nem ovo, tem que levar. O negócio é pesado. Eu não posso nem comer um negócio sozinho, gente, quero lambuzar. Mas o outro, você vai conseguir dormir com a barriga cheia, pensando que o outro está sofrendo, cara? Para pensar. Comece a fazer isso, você não vai ver essa igreja lotar, pastor. Quebra tudo. Bota os crentes para amar. O problema da igreja não é pecado, meu irmão. O problema da igreja é a falta de perdão e a falta de amor. E aqueles que mais reclamam que falta amor são aqueles que menos amam. Agora vamos para o Novo Testamento, rapidamente. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Eu sei de cor, porque eu dei aqui estudo de discipulado. João 13, 34 e 35. Vamos saber agora a diferença do Antigo para o Novo Mandamento. Rapidinho, meus irmãos. João 13, 34 e 35. É o mesmo João escrevendo. Se você encontrar aí, você vai aqui comigo acompanhar o que o próprio Jesus. Então não coloque a culpa em mim. Está fácil de entender, difícil é praticar. João 13, 34 e 35, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou. Já está começando a explicar, né? Novo mandamento vos dou. Que vos ameis o quê? Agora continua como? Assim. Marca aí, você já marca, é assim que você faz, ó. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pronto. Olha só, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, olha o versículo 25, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pronto. No Antigo Testamento, a religião mais pura, nascida do Sinai, dizia, ame a Deus, 4 mandamentos somente para amar a Deus. 6 mandamentos, amar o próximo. Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Entende agora? Não fique infeliz por causa do jumento do próximo, por causa do carro do próximo, da moto do próximo, da casa, não. Você fica feliz também. Aleluia. Tá? Você só não vai chorar com ele quando ele está chorando, não. Você vai rir também. Olha, você pega e começa a pensar nele, se põe no lugar dele. Esse é o amar o próximo como a si mesmo. Agora Jesus está colocando que nós devemos amar os outros como ele amou. Agora, pergunte para mim, Jesus amou o outro ou o próximo como a si mesmo? Nada disso. Acabou, irmã. Teóloga aqui, a minha querida pianista e teóloga. Acabou, é tu que vai pregar agora aqui, pronto. Pode soltar, pastor. Jesus morreu por mim e por você. Paulo diz, ele morreu por nós. Isso Deus demonstrou amor. Romanos 5,8.
quando ele morreu por nós, quando nós éramos o quê? Pecador, meu irmão. A gente ofendia a Deus. O mundo ofendia a Deus. Um estava fora. Nós ofendíamos a santidade divina. Pecado, Miriam Pilman vai dizer exatamente isso. Pecado é tudo aquilo que constitui um ataque frontal ao pudor e ao caráter e à santidade de um Deus justo, reto e santo. Pecado ofende a Deus. Jesus não nos amou como a si mesmo. Jesus nos amou mais que a si mesmo. Ele diz, maior amor é esse, dar a vida por um amigo. Mas na prática, ele deu a vida por inimigos. Quando ensinou no Sermão da Montanha, ele disse assim, olha, amai não somente o que amam vocês, amai o que vos perseguem, amai o que vos caluniam. Se ele te forçar a andar 1000 passos, anda 2000. Se ele te mandar tirar a túnica, dê a capa. Dá a quem te pede, não te desvie de quem te quer pedir emprestado, pois só assim sereis filho do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre justos e injustos, e faz chover sobre bons e maus. Então, agora, o novo mandamento é, você precisa amar o próximo mais que a si mesmo, ou seja, ame o próximo como eu amei. Se o negócio já estava difícil, agora ficou pior. Entendeu agora, meus queridos? Esse é o novo mandamento. É exatamente amar como Jesus. É isso que fez toda a diferença. A gente poderia pregar aqui uma semana sobre esse amor que se doa, amor sacrificial, amor que é perseverante. Ele diz que ele amou os discípulos até o fim. Eu amei até o fim, amor que não desiste. Esse é o amor genuíno. Meus queridos, agora em João, a gente está quase terminando. Venha para a primeira epístola de João. Agora, olha só, eu poderia colocar várias aqui. Aparece a palavra amor, se eu não me engano, acho que 18 ou 22 vezes, eu não me lembro mais. Mas olha só o que João fala sobre amor ao próximo. 1 João 3,11, ele diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3,23, só no capítulo 3. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Agora, 1 João 3, versículo 1, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. João não está nem aí, ele bate com vontade. Aí o capítulo 4, versículo 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira, está lembrando lá de João 3,16, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele está dizendo que o amor nos amadurece. Você vai ser uma pessoa plena e completa quando você entender que a vida não é uma vida egocêntrica, ególatra, egoísta. A vida só tem sentido quando faz sentido ou fazemos sentido na vida do outro. Agora, olha aí agora, em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, que todos nós conhecemos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão é o quê? Mentiroso. Ele mente com a vida dele. Ama a Deus. Minha mãe, saudosa mãe, diz, meu filho, esse pedaço de carne fala o que quiser. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, versículo 21, ora, temos na parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Agora, para completar, João 3, 1 João 3, 16 e 17. Quem lê João 3, 16, Deus amou muito de tal maneira, tem que ler esse João 3, 16 e o 17. Olha o que ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí você fala, está difícil de entender aqui agora, que ele só está dificultando o negócio. Mandou eu cometer suicídio? Não dá. Aí ele explica na frente. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meu irmão, eu preciso explicar aqui? Não dá. É muito sério, meus irmãos.
aquele livro O Monge Executivo, tem uma frase lá que eu gosto muito. Ele diz que o amor é aquilo que o amor faz. Jesus contou, lembra que João ele está repetindo e replicando da sua maneira o que Jesus contou, o que Jesus ensinou. Certa vez alguém perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Lembra ali que tem toda uma situação de um cenário ali. Aí Jesus fez uma coisa inadmissível, pastor Valdete sabe muito mais. O que Jesus propôs naquela parábola do samaritano, do bom samaritano, é algo escandalosamente inadmissível. Jesus falou, você quer saber quem é seu próximo? Eles estavam tentando pegar Jesus. Pensa aí, o ser humano finito querendo pegar Deus de mente infinita, o próprio Logos de Deus encarnado. Aí Jesus falou, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu já estou terminando. Eu vou contar aqui uma história. Estava passando num lugar, tá? De repente, pense aí. Um homem foi assaltado. Bateram nele. Roubaram. Tentaram latrocínio, mas ele não morreu. Estava lá agonizando. E pela manhã, por volta aí, da hora de ir prestar o culto, a oferta, passou o sacerdote. E o sacerdote olhou para ele, viu ali e passou de longe. Estava sangrando, sangue, você sabe, na lei, deixa o cara, né? Sangue, quem está impuro. E ele passou por longe, ele estava ocupado. Ele tinha que oficiar o culto, não é isso? Aí mais tarde passou o levita. A turma que canta diz que é levita, né? Fica levitando naquele negócio. Passou o levita. Gente, só profissional da religião, tá? Qualquer um que olhasse para o sacerdote, pedia bênção. Levita, meu Deus do céu. Era aqueles que cuidavam do templo. Levita não cantava não, viu, gente? Esse negócio com Davi depois. Levita cuidava dos rolos do templo, limpava lá a casa. Aí passou o levita, olhou, disse passa largo. Aí depois passa quem, gente? Falar samaritano perto de um judeu era falar um palavrão. Aí eu não vou entrar naqueles detalhes da história, Nizão. Que é coisa demais, você não tem noção. O que é coisa demais, principalmente depois do cativeiro babilônico. No pós-cativeiro. O samaritano era odiado. Já era chamada, eu esqueci o nome agora, a maldição. Eu esqueci o nome que eles usam, que é a oração de maldição. Esqueci o nome agora, tá? Precatória. Fazer oração precatória. Apontar para samaritano e falava assim, Senhor, julga aquele povo, faz descer. Lembra que João queria fazer churrasco com o samaritano? Então ele falou assim, passou um samaritano. Samaritano, você pode olhar, gente inteligente, gente que tem provisão, gente que é conhecida, é gente boa. Jesus está contando aquilo para os caras, velho. E aí daqui a pouco o samaritano olha para o camarada e ele tem uma expressão que no grego original é agapis plagnon, amor dentro das tripas, que é traduzido como compaixão. Diz que ele tem uma dor dentro, ele se coloca no lugar daquele, e ele vai lá e cuida, e como se fosse parente, e ele vai lá, sara as feridas, leva para um hotel. Gente, o cara tem dinheiro e é conhecido, porque o negócio naquela época não era tão fácil, não tinha um aplicativo, Nizão, botava o carro, nada disso. Aí ele vai lá, manda colocar no lugar, chega para o cara e fala, aqui ó, o dinheiro dele, e eu vou dar ainda para mais tempo para ele ficar aqui à vontade, e se tiver alguma coisa na volta eu chego e pago. Os caras ficaram revoltados, mas ele perguntou, quem foi o próximo aí? A turma falou, foi samaritano. 3 tipos, aqui dá uma mensagem. 3 tipos, porque tem uma figura oculta que eu não disse. Quais são os 3 tipos de estilo de vida aqui que agrada a Deus? Primeiro tem a do salteador, né? O salteador, ele tem um estilo de vida com relação ao próximo, que é uma vida chamada de antipática. Ele detesta o outro, ele não tem patose, ele não tem emoção pelo outro. Ele é um narcisista tão enorme que ele é capaz de jamais olhar no outro. O outro é um empecilho. E ele diz assim, o que o outro tem é meu, é antipatia. O que é seu é meu. E ele vai lá, mata e rouba. Não é assim que o ladrão faz? Esse estilo de vida. Aí vieram os sacerdotes, os profissionais da religião. Qual é o estilo de vida demonstrado ali? Da empatia. Sabe o que é empatia? Aliás, me desculpa, é da apatia. No grego é não. Patos, ele não tem emoção. É aquele estilo de vida daquela turma que diz, olha, cada um tem a sua vida para cuidar. Eu já tenho um problema demais, cada um, né, ado, cada um no seu quadrado.
Eu preciso matar um leão por dia, então eu tenho que ir para a minha obrigação, não posso fazer nada por você. A vida é assim mesmo, é injusta. E foram. Não estou nem aí, tá? É esse estilo de vida dos sacerdotes. Agora, do samaritano é empatia. Deu para descobrir agora o amor traduzido nessas palavrinhas de hoje? Ele olha para o outro e fala, o que é teu é meu. Se o ladrão disse, o que é teu é meu, ele fala assim, o que é meu, aí ele vai dizer, o que é meu é teu. O que eu tenho aqui é seu também. Eu não consigo seguir viagem sem deixar uma boa semente na sua vida. Jesus falou que o critério no dia do juízo, sabe qual é? Você é teólogo reformado? Não tem nada a ver. Você é de igreja batista? Não tem nada a ver. Não, você era daquele crente dizimista, cantou no coral, no quarteto, tinha voz fina, tinha voz... Nada a ver! Ele disse que o critério, o parâmetro, o paradigma do juízo, Nizão que gosta de Apocalipse, o paradigma do juízo final chama amor. Tive fome, tive sede, me deste de comer, me deste de beber. Era peregrino, me acolheste, nu me vestistes, enfermo na prisão me visitastes. E aqueles que amavam assim, nem perceberam que assim faziam. Porque eu disse, Senhor, quando é que te vimos desse jeito? Não entendemos, Senhor. Ele falou assim, toda vez que vocês me viram no próximo, vocês fizeram para mim. Então, João está dizendo assim, querem saber qual é o crente verdadeiro? Aquele que vê e me vê no próximo. Aquele cuja sensibilidade espiritual é capaz de ver e viver uma espiritualidade fora do templo. Ver a mim no outro. É entender que o outro não é mais outro. Entender que o outro é a extensão de mim. Porque o que dói nele, dói em mim. Compreenderam? Entendeu agora? E Jesus falou, é nisso que resume lei e profeta, é nisso que resume a Bíblia, porque o Deus que é amor, mas Deus é justiça, até a justiça de Deus é justiça em amor, porque se Deus exercesse a justiça da maneira como deveria, não tinha sobrado ninguém, tinha morrido tudo lá no Jardim do Éden. Compreendeu, queridos irmãos? Aí eu falo, passou no teste, meu irmão? Passou no teste aí? Deu para identificar que tu é crente de verdade? 54 anos. Tu é crente de verdade? Ó, como está com o teu comportamento aí? Gosta da... Tem gente, pastor, que abre a Bíblia só no dia que é para ler aqui. Eu já vi crente que com a Bíblia aberta no Salmo 91. Salmo 91. Comportamento devassado. Pedra de tropeço na igreja. Tem crente egoísta, ruim. Se vacilar, ele prejudica. Tem crente que prejudica. Eu já fui prejudicado por crente, você não tem noção. Crente que gosta de poder na igreja. Crente que foi informado, nunca foi transformado, é megacéfalo. Quanto mais sabe, conhece traquejo de igreja, não se arrepende, não muda de vida. Tu acha que vai passar em branco no dia do juízo? Eu vou só terminando aqui para dizer assim, pô, o pastor bateu na gente, rapaz. Eu não vou vir mais aqui. Olha só, versículo 2, versículo 5 no capítulo 2, tem um refresco para nós. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos dele. João está falando aqui que nós estamos num processo. Tem sido aperfeiçoado. Então, eu tenho que ser tudo isso, não tem problema, meu irmão. Viu a musiquinha? Crente só vive sorrindo. Gostei daquela. Crente só vive sorrindo. Cai aqui, cai acolá. Cuidado, hein? Levanta e continua. Deus, Ele sabe como cada um é. Cada um de nós tem um DNA espiritual. Tem gente que está progredindo mais, outro progride menos, está na Bíblia, gente. Tem uns que dá frutos 100 por 1, outro é 70, até 30, não é? Não julga ninguém, não. Aliás, quanto mais maduro a gente é, mais a gente entende a fraqueza do outro irmão. Como o hino diz, olhar com simpatia os outros do irmão e juntos ajudá-lo com branda compaixão. Todos nós estamos num processo. Eu quero saber se você passou no teste, porque eu não passaria se for radicalizar aqui. Porque nós estamos no processo. Aquele que começou em nós a boa obra, ele haverá de completá-la até o dia final. Louvado seja Deus que nos deu hoje nova oportunidade. Para avaliar a vida, meu irmão. Para avaliar a vida. Vocês são uma igreja maravilhosa. Crente bom. Provavelmente deve ter um crente que é assim, ó, aqui.
Toda tem, né? Tinha lá de Corinto, tinha demais. A gente está no processo. Não dá para brincar com Deus, porque Deus nunca brinca de ser Deus. Paulo diz que aquele que planta na carne colhe corrupção. Aquele que planta no Espírito colhe vida. Mas a gente precisa fazer essa avaliação, como é que a gente está com a nossa vida cristã. Mas tem 30 anos de batizado, e aí? 40, e aí? Cheguei aqui antes do pastor Valdete, tem problema. A gente que é pastor tem que estar o tempo inteiro falando, Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Paulo falou, dou murro, para eu, depois de ter pregado, eu não ficar excluído. Mas não dá para ficar aí anos e anos sem mudar de vida. Conheço gente que é anos e anos fica pior. Tá bom, meus queridos? Eu sei que a partir de hoje uma nova história vai ser escrita em cada vida aqui, inclusive na minha. Amém? Amém. Que Deus os abençoe.